Você tem mágoa do seu pai? Raiva do seu pai? Então assista esse vídeo. Talvez esse vídeo possa te ajudar a levar uma vida mais tranquila, mais próspera e mais feliz. Meu nome é Caterine Rieira, eu sou terapeuta integrativa e sistêmica e eu quero dizer que eu vejo você. Eu vejo você. E a gente vai falar de um assunto que às vezes é bem digesto para bastante gente. Eu percebo muito aqui na minha experiência do dia a dia nas constelações, que, assim, porque para quem não conhece constelação, o método que eu uso, que é a constelação estrutural estratégica, eu faço um bate-papo de uma meia hora, de uma anamnese profunda, para colher dinâmicas, colher padrões, pegar as informações necessárias para montar a constelação do cliente. E muitas vezes, assim, nessa hora a pessoa está só no racional. Na hora que vai para a constelação, ela sai do paradigma mental, porque na constelação a gente trabalha com emoção. É uma projeção que a pessoa faz nos bonecos e tal. E a hora que ela tá, às vezes a pessoa vem e fala do pai, a pessoa fala, meu pai é um pi, né? Meu pai largou minha mãe, meu pai... Eu não quero nem saber do meu pai, porque meu pai, quando ele tinha 3 anos, foi embora. Eu nem conheço meu pai. Minha mãe ficou grávida e ele não quis assumir, eu nunca vi. Mas a hora que vem, a hora que a gente vai trabalhar na emoção, a gente percebe que existe dentro desse adulto, com raríssimas exceções que também acontece, mas da pessoa estar muito racional e não entrar nesse lugar, nessa emoção e continuar, né? Acontece. No final da constelação, a pessoa continuar com esse interessante ponto de vista sobre o pai, mas na maioria das vezes não. O que se percebe é que dentro desse adulto há uma criança, de todo adulto há uma criança, né? Que um dia fomos, ela mora em nós, às vezes ela tá até saliente demais, fazendo coisa demais, e isso dá uma atrapalhada aí nas coisas, mas o que a gente percebe é que existe uma criança que não foi autorizada pela mãe a amar esse pai. E quando a gente toca nisso, vem aquele choro, aquela emoção. Porque tudo que aquela criança queria era amar o pai. Então, se você tem mágoa do seu pai, fica aqui que a gente vai descer um pouquinho mais no detalhe. Primeira coisa que eu quero que você pense: você não precisa concordar comigo, só ouve, isso é só uma informação, só ouve, não sai do vídeo. Pensa que seu pai, ele nasceu numa família que possivelmente também gerou traumas e transtornos nele, sequelas nele, ele tem uma história de vida, ele foi uma criança com toda uma história. Ele é um homem cheio de defeitos, ele é um homem perfeito, que encontrou sua mãe, que é uma mulher cheia de defeitos, perfeito, como todo ser humano. Encontrou sua mãe, e aí esse encontro pode ter durado 1 hora, 30 segundos, 10 anos, mas desse encontro nasceu você, né? Se você pensar que você é uma consciência ocupando um corpo físico e você como consciência queria muito ter essa oportunidade de ter essa experiência nesse corpo físico, eles te deram um presente, que foi sua vida. O maior presente que a gente tem é a nossa vida, né? Na visão sistêmica, a gente entende que isso é o suficiente, que eles não precisariam dar mais nada pra gente. A vida foi o suficiente, porque esse era o propósito daquele encontro. De aqueles 3 segundos, o propósito disso era para que você viesse. Tendo isso em mente, e vou mais, descendo isso para o coração, e entendendo que esse homem é um homem cheio de imperfeição, você vai encontrar alguém cuja metade de você carrega toda a informação genética. Você é metade seu pai, metade sua mãe.
Se você olhar para esse homem só como pai, aquele que te deu a vida, a sua visão já começa a mudar um pouquinho. Por quê? Porque quando você era criança, se o seu pai traía sua mãe, se seu pai chegava de manhã, se o seu pai bebia, se seu pai não quis te visitar, isso tudo fazia parte da relação dele com a sua mãe. Dois iguais, dois do mesmo tamanho. Você é pequeno, eles são grandes. Então, quando a sua mãe pode em algum momento da vida ter se queixado do seu pai para você, causando inclusive uma triangulação nesse sentido, porque daí você fica com dó da mamãe, o papai fica mal, você fica com dó da mamãe e você vira um salvador. Daí nasce um codependente, que é aquele que sempre precisa salvar. E aqui não estou recriminando a mãe não, porque é barra mesmo criar um filho sozinho. Mas agora você que está adulto, se você começar a entender, assim, você não precisa cuidar, você não precisa dar dinheiro, não é isso que eu tô falando, tá? É aqui dentro. Sabe por quê? Porque quando a gente não tá bem com um dos nossos pais dentro da gente, a gente não prospera, a gente não se relaciona bem na vida íntima, a gente não se relaciona no trabalho. O pai é aquele cara que nos empurra para a vida, a energia do pai. Só que assim, a mãe, até os 7 anos, a gente está no domínio, na esfera da mãe. A mãe nos entrega para o pai, sabe? Eu sempre falo, o pai, esse é um jargão meu, o pai é aquele que tira a rodinha da bicicleta. Por quê? Porque o pai é aquele que te leva para brincar, é aquele que te dá um mobilete, é aquele que faz te dá caiaque, que faz coisas, as aventuras que a mãe não, a mãe te prende, porque a mãe é um nutrir. Por isso que a mãe tem a ver com dinheiro, mas profissão, sucesso na profissão, é difícil alguém que não se relaciona bem com o pai, pelo menos dentro de si, ter sucesso na profissão. E se você tem esse ranço aí com seu pai, pensa no que eu tô te falando. Tenha isso só como informação. Não julgue a informação que eu tô te passando aqui de graça. Normalmente, uma pessoa que tem mágoa do pai, esse julgamento, que meu pai, ou dó, que também é um outro sentimento que complica demais, porque quando a gente tem dó de alguém, a gente fica muito prepotente quando tem dó de alguém, porque a gente está julgando o destino, sabe? O universo, a vida, o que está escrito, está julgando que podia ser diferente. Então, quando você tem dó, você acaba repetindo o mesmo destino quando você tem dó de alguém. Isso é uma dinâmica muito, muito comum. Então, a pessoa que tem essa mágoa do pai, essa raiva, essa pessoa às vezes muda de país para fugir desse pai, né? Porque ela quer tirar aquele pai dentro dela. E na verdade, no fundo, ela só queria mais pai. Mas não foi permitido. Por quê? Porque o pai traía a mãe. Como que ela vai amar alguém que traía a mãe dela? Essa separação que precisa fazer do homem, aquele homem que encontrou aquela mulher e se relacionou com aquela mulher, daquele homem que é seu pai, aquele cara que te pegava no colo quando você era criança, ou não pegava, mas que você queria muito que pegasse. A pessoa que não tem esse olhar, que tem um olhar de julgamento, normalmente é uma pessoa insubordinável no trabalho. Se não é insubordinável, tem muito julgamento com relação aos chefes e por isso não se desenvolve. Às vezes a pessoa não é mandada embora, um emprego atrás do outro, ela é mandada embora porque tá com a relação enroscada lá com a relação com o pai. Quando a gente tá bem com os nossos pais, a gente consegue fluir, a gente consegue prosperar. Então, assim, fica essa dica. Eu sei que existem histórias aí brabas, eu conheço. E eu não tô dizendo que é para você fazer nada na vida aqui fora. O movimento é dentro, é não sentir mágoa, é ter o coração limpo, é dizer sim para o seu destino.
Talvez dizer sim até para um amor aí que você enterrou e que no fundo tem, porque eu já falei isso em outro vídeo. Você pega pessoas que foram criadas por pais que não são biológicos, por pais adotivos, a maioria das pessoas quer saber quem é esse pai, quem é essa mãe, quer saber da sua origem, quer saber de quem é esse DNA que carrega. Porque a gente quer pertencer, a gente tem, a nossa alma quer pertencer àquele sistema. Então, se você tem aí mágoa com seu pai, se você tem problemas com seu pai, se você julga seu pai, começa devagarinho, olhar para esse homem só como pai, não como homem, o homem imperfeito, cheio de problemas. Você vai ver. Você vai ver que a sua vida começa devagarinho a melhorar bastante. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê um like. Peço que você se inscreva no meu canal também. E me segue lá no Instagram, Caterine Riera Terapias. Lá tem vídeos pequenos, tem brincadeiras, tem conteúdos interessantes também. Eu vou ficando por aqui. Gratidão pela sua audiência. Gratidão.